A vida é uma atribuição temporária. Hoje, essa é a reflexão do devocional de Quaresma. Bom dia, Rô, Conso, Kemily, Priscila, Angélica, Nivaldo, Débora. Vamos começar então? Começar bem a semana, conectados com a nossa essência, com a nossa fonte. Bom dia, Isa. Como é que vocês estão se sentindo hoje, nesse momento? Sente como é que vocês estão. Vocês estão agitados ou tão calmos, tão ansiosos ou tão animados para a semana que está começando? Bom dia, pai, mãe. Bom dia, Edna. Ativa? Bom dia, Daiane. Ah, legal. Que bom. Que bom que vocês estão aqui pra gente começar bem a semana, né? Conectados com Deus. Então, gente, quem já tá online, vamos me ajudar com os aviõezinhos. Manda para pelo menos 2 pessoas aí dos seus contatos o convite para estar aqui com a gente nesse momento. Deixa eu escolher 2 aqui. 3, 4, 5, 6. Mandei 6. Me ajudem também, sempre que eu falar algo que fizer sentido, sempre interajam aqui, manda coraçãozinho, porque isso ajuda o Instagram a dar relevância para a live e a espalhar, né? Mostrar o conteúdo para mais pessoas. Então nós estamos aqui nesse trabalho de 40 dias, que está sendo bem especial para mim, pelo menos está sendo muito especial hoje. Eu fiquei aqui revisando conteúdos, buscando, bom dia, Meire, buscando o que eu ia trazer, e é um trabalho, o aprendizado que a gente tem para ensinar, ele precisa ser... Como é que eu posso falar? Ele precisa ser muito processado. Então, para eu revisitar os temas, hoje eu abri em 5 livros diferentes, tô com 4 aqui, e eu poder revisitar esses conteúdos e traduzir eles de uma forma assim bem simples para caber aqui no espaço de uma live, né, no Instagram, é um aprendizado muito grande para mim. Então a gente nunca, e eu vou falar isso mais pro final da live, a gente nunca se coloca a serviço e serve apenas pro outro, sabe? Então isso que eu trago aqui pra vocês está servindo diariamente pra mim também. E isso é muito bom. Então enquanto as pessoas vão entrando, vamos fazer uma pequena revisão do que já foi trabalhado aqui. As lives, elas estão ficando salvas num destaque no meu perfil, tá? Tá escrito devocional lá. Só o dia 4 que eu não consegui salvar porque deu um erro na live. Quem sabe, dependendo, eu gravo esse conteúdo de novo mais pra frente, né? Porque nós vamos aqui 40 dias até o final de março, a gente tá junto aqui nas lives, né? E no dia 1º, o que a gente trabalhou? Tudo começa com Deus. Tudo começa procurando em volta os sinais dele, a comunicação dele, a ação dele na nossa vida. Onde ele está nos colocando, com quem ele está nos colocando, quais são as mensagens que ele está enviando para nós através das pessoas e através de tudo que está chegando até nós pelo nosso entorno, né? Dia 2, do que nós falamos? Que nós não somos um acidente. Não importa o quanto o nosso nascimento, talvez a nossa infância tenham sido talvez tumultuados, talvez desafiadores, né? Talvez
aparentemente indesejados, imprevistos, não tem acidente para Deus. Nós nascemos porque a vontade dele era essa. E como nós vamos falar aqui hoje, mais pra frente, bom dia Fran, Leia, Pamela, André. Então, como nada acontece por acaso, só que o que acontece? Às vezes a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, né? Às vezes a gente está vivendo aqui na Terra sem estar conectado com a nossa fonte e com a nossa essência. Então, às vezes a gente ter tido uma infância difícil e às vezes a gente ter sido ferido por alguém ou magoado por alguém ou decepcionado por alguém, não é sobre aquela pessoa, mas é sobre o quão perto ou quão longe ela está da própria essência, o quão apaziguada ela está com ela mesma ou o quão em sofrimento ela também está. Então toda dor ela é causada de um lugar de dor também. Todo problema que a gente enfrenta, todo o aborrecimento. Bom dia Marli, tudo de ruim que a gente passa, que na verdade esse rótulo de bom e ruim é uma coisa nossa que a gente criou, mas tudo que nos causa algum tipo de dor, na verdade, já vem de um lugar de dor, ou é um aprendizado para nós, né, de não talvez aquilo não deva ser tão, ou tem um aprendizado muito precioso ali, sempre tem, na verdade, mas tem uma questão ali para ser compreendida, para ser perdoada, para ser integrada dentro de nós, né? No dia 3 nós falamos sobre o que dirige a nossa vida e todos os dias se conectam, então hoje a gente vai continuar meio que desenvolvendo esse tema, porque Deus nos deu como a sua criação, Ele nos deu o poder de criar. Nós temos uma liberdade de criar a nossa própria vida, não sozinhos, né? Sozinhos fica bem pesado de conseguir fazer isso e quase ninguém consegue. Mas nós temos um poder de criação, inclusive um poder mental muito grande, um poder de imaginar, de concretizar aquilo que a gente imaginou, e daí surge as nossas boas possibilidades e as nossas más possibilidades também. Porque do mesmo jeito que a gente imagina e cria coisas boas, a gente imagina coisas ruins, e porque a gente imaginou coisas ruins, a gente acaba criando coisas ruins. Às vezes a gente interpretando da pior forma possível algo que a gente mesmo fez ou algo que fizeram para nós, é o mau uso da imaginação, né? Quando a gente fica muito apegado a algo que já aconteceu faz tempo, ou quando a gente quer adivinhar a intenção das pessoas por trás daquilo que elas nos fizeram ou deixaram de fazer, nós estamos usando a nossa mente, a nossa imaginação contra nós e às vezes criando o nosso sofrimento. Então é muito importante a gente viver essa liberdade que Deus nos deu, esse poder de criação que Deus nos deu, sempre conectados com quem nós realmente somos, da onde nós viemos e para onde a gente vai. Senão a gente se perde nesse mundo que a gente mesmo criou e fica perdido e fica esvaziado. E aí na live 3, que foi falado do que dirige a nossa vida, foi falado sobre isso, de como às vezes a gente se perde perseguindo coisas que não vão saciar a nossa maior fome, porque a nossa maior fome é de nós mesmos, da nossa essência espiritual, porque nós somos espírito, nós estamos só passando por uma estadia temporária, né? Esse é o tema de hoje, inclusive, a vida é uma atribuição temporária. No dia 4 foi falado que nós somos feitos para a eternidade, e esse anseio, ele é plantado no nosso coração com tanta força que nós queremos que tudo na nossa vida seja eterno, e nós temos muita dificuldade de abrir mão, de se despedir, de deixar o velho ir para o novo chegar, de deixar para trás uma situação, embora esteja nos fazendo mal. Nós temos extrema dificuldade, não temos? Por quê? Porque nós queremos que tudo seja eterno, porque a gente veio com isso no coração, mas o que é eterno somos nós, é o nosso espírito que é eterno. Tudo o mais é temporário. Então a gente precisa abraçar essa transitoriedade da vida para acessar tudo que a gente tem para acessar nessa nossa jornada.
Porque se a gente ficar apegado a algo que já cumpriu a sua função, a gente estaciona na nossa evolução. E aí quanto menos a gente evolui, menos a gente experimenta a paz, a satisfação, a verdadeira liberdade de ser quem a gente é. E no dia 5, que foi ontem, a gente falou sobre enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E é o tema que nós vamos continuar desenvolvendo hoje, né? Então ontem a gente falou sobre como a nossa lente para a vida, assim como a gente enxerga a nossa vida, determina muito o que a gente vai viver, o que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar com cada coisa. Então tem pessoas que enxergam a vida como uma luta, tem pessoas que enxergam a vida como uma competição, tem pessoas que enxergam a vida como um grande presente, e isso vai determinar a nossa postura diante da vida. E de qualquer maneira, a vida, ela é uma atribuição temporária em que Deus está nos emprestando várias das suas criações. Deus é o autor da natureza, é o autor de todos nós, né? Nós somos a sua criação, e tudo que nós temos acesso durante a nossa vida, Deus está confiando pra gente. Olha, isso aqui é meu, eu criei, eu amo, e eu tô te emprestando isso aqui. Cuide bem. E quanto melhor a gente cuida daquilo que Deus nos empresta, mais Ele vai confiar em nós e confiar um pouco mais das suas criações. Então é muito importante a gente ter esse cuidado de quando a gente está insatisfeito com a vida, olhando para o lado e achando que o que o outro tem é melhor, aquilo que Deus confiou para nós está se deteriorando, porque a gente está olhando para o lado, a gente não está cuidando. E se a gente não está cuidando daquele pouco que Deus nos deu, como é que Deus vai nos confiar mais coisas para cuidar, né? Então isso foi o tema de ontem. E o tema de hoje é como a vida é uma atribuição temporária. Vou começar, né? Porque nós já estamos com 15 minutos aqui. Posso começar? Então vou começar a leitura. E durante a leitura e durante toda a live, fiquem à vontade para interagir, para fazer perguntas, para pedir para ir mais rápido, para pedir para ir mais devagar, para falar sobre o volume do som, que ontem eu me empolguei, estava um pouco alto, tá? Eu preciso de vocês para me ajudar a saber se tá chegando aí. Então não tenham vergonha de fazer pergunta, de dizer se tá muito rápido ou se não tá fazendo sentido, porque eu tô aqui para que a mensagem chegue. Combinado? Manda mais um coraçãozinho aí pra eu saber que eu posso continuar. Então vamos lá. Então abre o coração e lembra que independente de como isso vai chegar pra você nesse momento, é pro seu bem. Talvez não faça sentido imediatamente, talvez você sinta que você não vai conseguir aplicar isso imediatamente, e tudo bem. Deixa isso entrar em você e fazer efeitos daqui para frente. A vida é uma atribuição temporária. Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Viverei poucos anos aqui na terra. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro, um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e todos os nossos dias na terra passam como uma sombra. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a esse mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver essa vida tal como Ele a vê.
Davi orou: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária num país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente e nem seu destino. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever a nossa breve estada nesse mundo. Davi disse: eu sou apenas um peregrino na terra. Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Bom dia, Rosileide. Deus abençoe nosso dia, né? Bom dia, Priscila, Ivone. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde eu moro, mas ainda são cidadãs de seu país de origem. É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, Green Card, que lhes permite trabalhar aqui nos Estados Unidos, né, a terra do autor, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar o seu Green Card espiritual para lembrar que a sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas. Mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. A nossa identidade está no lar eterno. E a nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilo de vida terrenos. Ele chama adultério espiritual o nosso flerte com as tentações desse mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Bom dia, Janaína. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria que aprender outra língua, adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se ficasse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo ele à sua terra natal. O seu comprometimento e a sua lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar a sua terra natal, você começaria a agir como o inimigo, seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui, mas não é. A Bíblia é clara: amigos, esse mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente sem criar apego, pois esse mundo e tudo o que ele contém passarão. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos. Com todas as fascinantes atrações, mídia futurista e experiências incomuns disponíveis hoje em dia,
É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente quando nos lembramos que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária é que o encanto que tais coisas exercem sobre a nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos irão durar para sempre. Então Deus está dizendo que a gente não deve buscar ser feliz aqui, que a gente não deve buscar viver a abundância aqui, que a gente não pode ter uma riqueza material? Não, mas esse não é o fim da nossa vida. Porque o que realmente nos alimenta, nos preenche, nos enriquece é o Espírito, é a sabedoria do Espírito, é lembrar da transitoriedade, é lembrar que nos preenche. Se isso antes estiver em paz dentro da gente, que é um exercício constante a ser feito, e porque nós estamos amadurecendo, estamos realmente conquistando coisas de forma natural, sem esforço, sem ser escravo e identificado com as coisas que nós temos, porque tudo aqui desse mundo pode nos ser tirado, tá tudo bem, tá saudável, desde que a gente não coloque como prioridade na nossa vida aquilo que não é. A nossa prioridade é ser quem a gente é, perfeito, do jeito que Deus nos criou para ser. Deus criou a Tainá para ter um papel específico, uma jornada específica, para ter um serviço específico a ser prestado, uma evolução específica para ser vivida. E se a Tainá, em sintonia com isso, está realmente amadurecendo, tá, como a gente disse ontem, tá se permitindo ser moldada pelo artista, pelo criador, mesmo que isso contrarie o ego dela, o que é confortável para ela, a vontade individual dela, se ela se abre para isso e a partir disso as portas desse mundo vão se abrindo, que não é para ela, mas é para que ela viva os propósitos de Deus da vida dela, não tem problema. Então não é sobre eu não posso ter nada de bom nessa vida, essa vida é sofrimento. Mas o sofrimento faz parte dessa vida. E quão bem eu vou lidar com esse sofrimento vai abrir mais portas para mim. Tá fazendo sentido, gente? Olha só. O fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Tanto é que tudo de ruim que acontece com a gente, enquanto a gente está vivo, a gente está passando por tudo isso. E Deus está nos mostrando. Aconteceu tudo isso aí de ruim com você, mas olha você aí. Você continua. É essa pessoa que você é, né? Então, tudo vai de como que a gente está interpretando e do quanto a gente está se apegando e revivendo, né? E se identificando. Então, por exemplo, alguém fez algo de ruim para mim. Sei lá, me fez um comentário muito ofensivo. E eu gastei 2 minutos da minha vida lendo aquele comentário. Mas por quanto tempo eu vou reviver aquele comentário? Se eu me identificar como a injustiçada, a que foi ofendida, a que está sendo atacada, quanto tempo isso vai afetar a minha vida? Só que além dos 2 minutos que eu gastei lendo, todo esse tempo além que eu revivi isso, quem que criou sofrimento para mim? Se eu me identificar. Então, por isso que a graça está na presença.
está em perceber que aquilo que é ruim passa, aquilo que é bom também passa, e a gente continua. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Então, por isso que Deus não quer que a gente coloque como objetivo, como um fim em si mesma, essa nossa jornada aqui. Porque não é ela que vai trazer a satisfação que a gente busca. A satisfação aqui é muito mais uma consequência da nossa evolução espiritual ou uma ilusão de pessoas que estão perseguindo isso a todo custo e estão descobrindo que não é a resposta. Até num curso que eu fiz, um professor falou assim: eu gosto muito de atender pessoas que são ricas e famosas, porque essas pessoas já sabem que a felicidade não vem disso. E aí é um trabalho a menos para fazer. Quer dizer que é ruim ser rico? Não, mas quer dizer que tem questões internas que é nos conectando com a nossa essência, é amadurecendo que a gente vai trabalhar. E a abundância externa não supre a escassez interna. A escassez interna precisa da nossa atenção, da nossa mudança de percepção constante. Uma coisa independe da outra. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos e não temporários se tornarão fortes determinantes em suas decisões. Assim comenta C.S. Lewis: tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então todo mundo que a gente está olhando, para quem está olhando para o celular agora, para a Tainá falando agora, essa identidade que eu estou aqui hoje, ela é transitória. O que é eterno aqui no que a gente está vivendo nesse momento, às 7h30 de segunda-feira, dia 19 de fevereiro? O eterno aqui é a mensagem, o eterno aqui é a nossa essência em comum. Mas as questões transitórias, tudo isso é só superfície. E a gente busca o que é profundo. Quando algo de mal acontece, o que a gente enxerga? A gente enxerga o desconforto, a gente enxerga o certo e errado, o justo e injusto. Mas no fundo daquela situação, o que tem? Tem dor, tem desconexão, tanto de quem praticou algo de ruim, quanto quem recebeu algo de ruim. E o essencial sobre essa situação é o quê? A compreensão, o apaziguamento. Então, o que realmente importa não é visível aos olhos, mas é acessível ao nosso coração. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira, nem mesmo no ministério. Jamais concentre todos os seus esforços em satisfações temporárias. Porque se você perder isso, você acha que você perdeu a si mesmo e você não perdeu. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nessa vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres.
Eles diziam que eram visitantes estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Muitos grandes líderes, Jesus Cristo, João Batista, Paulo, sofreram tudo, se submeteram a tudo. Mais recentemente, Nelson Mandela ficou mais de 20 anos preso, se eu não me engano, que se alguém souber pode colocar aqui. E por que essas pessoas viveram tanto mal e não se corromperam? Porque elas estavam conectadas com o essencial, com quem elas são, com a fonte espiritual delas. Elas estavam alimentadas. Elas sabem que tudo isso aqui é temporário, elas sabem que tudo isso aqui é só um veículo de aprendizado. Elas sabem que elas estão aqui para trazer algo da nossa dimensão espiritual para o mundo material. E elas estavam alegres em cumprir essa função. Elas estavam realmente plenas de si mesmas e de Deus, da porção divina que habita nelas. Seu tempo nesse mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver nesse mundo como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionavam, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente, mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Deus então o lembrou gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. E será que a gente precisa chegar no céu para chegar em casa? Ou será que ele não estava acessível para ele pensar que ele estava ali para cumprir uma missão e que estava no controle dele cumprir essa missão, independentemente se ele seria homenageado por isso? E ele ser ou não homenageado não afetava em nada a essência dele? A conexão dele com Deus, a condição de filho, a condição de servo, a condição de instrumento de conexão com Deus para outras pessoas? Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, tanta energia e preocupação no que não ia durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora da sua casa, você irá para casa. Na morte, nós iremos para casa, quer a gente esteja colaborando para isso, quer não. Mas a gente pode experimentar se aproximar da nossa casa através da mudança da nossa percepção no momento presente. O mundo não é o seu lar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? O que muda para você? Se você lembrar que tudo aqui é temporário, que tudo aqui é superficial, que tudo que seus olhos veem não é o essencial, não é a verdade. A verdade é sentida com o coração mais do que vista com os olhos. O que muda para você a partir disso? Pensa aí. O que muda para você diante do que está te incomodando hoje? O que muda para você diante do que você tá da sua maior busca hoje? O que muda para você diante do seu maior medo de hoje?
Então, quando a gente vive essa vida como se ela fosse um fim nela mesma, nós podemos viver em busca de ilusões, de faltas, de buscas incessantes, sem saciar a nossa fome, que é espiritual. Nós não vivemos para buscar a felicidade a todo custo, porque a felicidade ela é um estado, ela é transitória e ela também está ligada aos prazeres da vida, que nem sempre são a melhor resposta para nós. Mas se a gente coloca uma postura na nossa vida, por aqui, de buscar a paz, a chance da gente experimentar grandes aprendizados, grandes mudanças de percepção, grandes oportunidades de trabalhar no sofrimento que nós mesmos criamos para nós, são muito maiores, e de levar adiante, né, esses aprendizados. A nossa plenitude está no ser, em quem Deus nos criou para ser. Nós somos criação dele, nós somos perfeitos. Só que nós temos mania de julgar o que é perfeito. Como eu deveria ser para ser perfeita? Como uma pessoa deveria ser para ser perfeita? E como a gente deveria ser para ser perfeito? A gente tem que ser adequado aos propósitos de Deus. E quem sabe disso somos nós ou é Ele? E se a gente achar que a gente sabe e que tem que ser do nosso jeito, a gente vai se aproximar ou se afastar do propósito de Deus para os quais a gente foi criado. Então a vida que eu estou criando hoje, através da minha percepção, através da minha interpretação, ela está me ajudando a trazer, a ter essa percepção que Deus quer para mim, essa correção de percepção que Deus quer para mim, ou eu estou usando do meu poder de criar, talvez para me distrair demais e talvez para criar, às vezes, sofrimento para mim. Qual que é o uso que eu estou fazendo dessa atribuição temporária? Quanto mais nós nos lembramos de quem nós realmente somos, mais nós nos libertamos das prisões que nós mesmos criamos. Mais nós evoluímos espiritualmente. Mais nós contribuímos para ser a expressão de Deus no mundo que nós mesmos criamos, porque Ele nos permitiu, e de forma livre. Então acaba colocando mais responsabilidade sobre nós, né? Vou trazer mais algumas leituras aqui, ó, pra gente exercitar a nossa entrega. Um homem sensato ganha um carro caro em um sorteio. A sua família e os seus amigos ficam muito felizes por ele e chegam para comemorar. Nossa, não é ótimo, diz um deles, você tem tanta sorte. O homem sorri e responde, pode ser. Durante algumas semanas ele se diverte dirigindo o carro, até que um dia o motorista bêbado provoca uma batida num cruzamento e o homem vai parar no hospital, com vários ferimentos. Ao visitá-lo, a família e os amigos comentam, nossa, isso foi realmente uma infelicidade. De novo, o homem sorri e diz, pode ser. Enquanto ele ainda está no hospital, certa noite ocorre um deslizamento de terra e a sua casa é tragada pelo mar. Mais uma vez, os amigos aparecem no dia seguinte e observam, não foi mesmo má sorte você ter ficado aqui no hospital? Novamente, ele responde, pode ser. O pode ser desse personagem significa uma recusa em julgar tudo o que acontece. Em vez de avaliar os eventos, ele os aceita e dessa maneira entra em alinhamento consciente com a ordem superior. O quanto que aquilo de ruim na nossa vida já não se transformou em algo positivo.
Eu só estou fazendo essa live, todo esse trabalho que eu faço como coach, desenvolvendo pessoas, por causa de coisas ruins que aconteceram. Ruins no sentido de serem experiências difíceis, mas hoje eu vejo que foram experiências necessárias e boas, porque olha onde elas me trouxeram. Então a gente não sabe o suficiente para julgar o que é bom e o que é ruim para nós, para nossa jornada espiritual. O mais importante é que, se nós dermos permissão, Deus vai nos dar o esclarecimento, a força e o apaziguamento em qualquer experiência. E ainda pode usar isso de degrau para a gente alcançar um novo nível de realização, de proximidade com Ele. Mas para isso a gente precisa se abrir, mesmo que a experiência aparentemente seja ruim. Então a garantia que Ele nos dá é a sua companhia pelo trajeto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, eu não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Isso é o essencial. Certa vez perguntaram para Jesus por que um homem era cego. Se ele estava pagando por algum pecado dele ou dos ancestrais dele, se ele foi vítima de uma injustiça cometida por outra pessoa no seu livre-arbítrio. E Jesus falou assim: nem uma coisa, nem outra. Ele é cego porque é assim que ele vai manifestar a glória de Deus nesse mundo. E nós somos feitos, da forma como nós somos feitos, para viver as experiências que a gente vive, para que de alguma forma a gente manifeste a glória de Deus através disso. E nós só vamos conseguir fazer isso se a gente se entregar. Se a gente não teimar e querer que seja de outro jeito. Faz sentido? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A cura é a mudança da nossa percepção para além do que é bom e do que é ruim. Tudo é providência, tudo está a serviço. Quem julga, quem coloca rótulos, quem se apega, quem briga com a realidade, somos nós.
E o mundo que a gente enxerga reflete como está o nosso estado interno. Porque mesmo nas piores situações, tem luz, tem amor, tem Deus, tem esperança. Mas para onde que a gente está olhando? E o que a gente está olhando está nos ajudando ou nos atrapalhando? É isso, gente, por hoje. O que eu estou fazendo com a minha atribuição temporária? Obrigada, Daiane, Lisângela, Ricardo. Amanhã estaremos aqui às 7 para uma nova reflexão. Eu espero vocês aqui. Valeu a pena estar aqui? Me contem. Eu vou postar essa live no meu feed. Quem puder ir lá deixar um comentário para que mais pessoas estejam aqui, né? Tem vários dias ainda pela frente, muita reflexão, muita transformação para acontecer. Transformação de percepção, que é o que importa. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, vivendo isso comigo, porque eu também estou vivendo. Fiquem com Deus, uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, que nós estejamos de olhos e corações abertos para aquilo que a vida nos apresenta, que nessa semana você se lembre de quem você é, de onde você veio e do que é realmente importante. Um beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, Débora, Lisângela, Per, pelo carinho. Isso é bem importante. Fiquem com Deus e tchau, tchau.